Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 15 de agosto. Isaías capítulo 51. A restauração e salvação de Israel. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como a Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá, como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria verá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Glória a Jesus. A tristeza e o gemido fugirão. Esta palavra é muito linda, ela já foi lida em outro capítulo. Esta palavra foi lida, que a tristeza e o gemido fugirão de nós. Eu vou voltar aqui no capítulo 35, que eu já gravei, do livro de Isaías, já foi gravado esse capítulo, mas aqui no Isaías 51 está dizendo: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria verá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Agora você ouça Isaías 35:10, que já foi feita esta gravação. Estou repetindo, só te lembrando que esta gravação já está lá
lá atrás, mas eu gosto de relembrar o que a Bíblia repete. Eu digo que eu sou repetitiva, porque eu aprendi isso na Bíblia. Então, Isaías 35:10 diz assim: E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Então, essa tristeza, esse gemido, essa dor, essa angústia, esse motivo pelo qual vocês têm sido abatido ou abatida, essa tristeza, esse gemido na sua alma, Deus está dizendo que Ele vai transformar em alegria. Mas é preciso crer, é preciso tomar posse desta palavra. Então está em Isaías capítulo 35, versículo 10, e está em Isaías capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, eu estou repetindo para você não esquecer, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão. A tristeza e o gemido fugirão. Glória a Deus. Aleluia. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida e eu transfiro para você esta palavra poderosa. Está repreendido em nome de Jesus essa tristeza da sua vida, este choro, esse gemido, essa angústia. Em nome de Jesus, nós repreendemos para a glória de Deus. Continuando, Isaías 51, versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Outra palavra profética para a sua vida: o seu pão não te faltará. O meu pão não me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Comentário meu e versículo Salmo 23, versículo 1. E Salmo 37, versículo 25, o rei Davi disse: Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, receba esta palavra, creia que Deus pode colocar para nós uma mesa farta no deserto. Amém. Continuando, versículo 14 do capítulo 51 de Isaías. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, e bramem as tuas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste na mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos como o antílope na rede. Cheios estão de furor, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus.
Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, assim diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu servo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Aleluia. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aleluia! Então Deus está à nossa frente, está na nossa retaguarda, Deus está nos guardando e nos livrando. Comentário meu. A aparição, as dores e a glória do Messias. Profeta Isaías profetizando. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer.
e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías capítulo 53. O profeta continua falando, inspirado por Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o profeta está profetizando aqui a respeito do sofrimento que o Senhor Jesus ia passar. Isto aproximadamente 700 ou 750 anos, aproximadamente antes do Senhor Jesus nascer. O profeta Isaías não viu isto, mas ele profetizou e se cumpriu. Porque quando Deus fala, a profecia se cumpre. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É muito linda esta passagem, esse capítulo 53 do profeta Isaías, quando ele fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo a Bíblia e às vezes comentando alguns versículos, mas nós não podemos
comentar todos os versículos, porque senão a leitura ficaria muito longa. Mas tem alguns versículos que eu me lembro e eu gosto de comentar. Porque diz aqui que ele foi morto, ele passou pelo sofrimento, ele passou pela dor, ele passou pela humilhação, tudo por causa dos nossos pecados. E muitos não acreditam, muitos não querem crer que o Senhor Jesus passou por tudo isso. Mas Jesus sofreu pancadas, sofreu humilhação, sofreu cuspida no seu rosto, tudo por mim e por você. Que vocês que esteja ouvindo esta palavra, não desista da sua caminhada, não desista de chegar até os céus. É com luta, é com sofrimento, é com provações. A palavra de Deus diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos resgatou, nos reconciliou com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então a nossa dívida, os nossos pecados foram cravados na cruz, através do corpo, da vida do Senhor Jesus Cristo. Essa dívida era nossa, essa cédula era nossa, mas Jesus pagou esta dívida. Agora, é preciso acreditar, é preciso crer e viver a palavra de Deus, não basta somente crer. Nós precisamos crer em Jesus, tê-lo como nosso Salvador e obedecermos a sua palavra. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu estou lendo Isaías, estou gravando a leitura da Bíblia anual. Eu estou comentando estes versículos para lembrar a você do que o profeta está dizendo, que Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sofrimento. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz, Paulo escreveu: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quem nos reconciliou com Deus foi Jesus. Por isso ele veio ao mundo. Ele não veio aqui para brincar de ser Deus, nunca. Ele não veio aqui para brincar de sofrer. Ele veio por uma causa, para nos reconciliar com Deus. Então, que você receba esta palavra e estude a Bíblia, procure aprender, se dedicar. Se você ler algum texto bíblico e não entender, peça ao Espírito Santo de Deus que te revele. Mas não deixe de estudar a palavra de Deus, porque muitos estão pregando e falando o que não está na Bíblia, ou estão tirando o que está na palavra de Deus. E eu estou sempre lembrando aos meus ouvintes, as pessoas que eu ministro a palavra pela misericórdia de Deus, que eu sou professora na escola bíblica dominical, na classe do discipulado, eu estou sempre dizendo para os meus alunos, que em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Anote esses versículos, observe e veja que o apóstolo João, inspirado por Deus, ele escreveu que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. Deus te abençoe, obrigada por me ouvir, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço de Neuza Baldini.